O imposto sobre serviços de qualquer natureza, ou simplesmente imposto sobre serviços, é como o próprio nome já diz, um imposto, ou seja, um dos três tipos básicos de tributo. Portanto, quando falamos que uma empresa paga muitos tributos, estamos, na verdade, nos referindo, além das taxas e contribuições, também aos impostos. E o ISS é somente um entre os vários impostos previstos em nossa legislação. Por ser um tributo, é bom lembrar que o seu pagamento para o governo é obrigatório. Caso contrário, a empresa poderá sofrer penalidades pela falta desse pagamento. Mas por que uma empresa é obrigada a pagar o ISS? Bom, na verdade não são todas as empresas que pagam o ISS. Somente devem pagar o ISS aquelas empresas que prestarem serviços, ou seja, que realizarem serviços para outras pessoas. Pode ser um serviço para uma pessoa física, por exemplo, como consertar um eletrodoméstico, ou um serviço para pessoa jurídica, outra empresa, como por exemplo prestar um serviço de vigilância patrimonial. E também não é todo o serviço que está sujeito às regras do ISS. Para que haja cobrança deste imposto, o serviço deve estar indicado em uma lei. Na verdade, uma lei complementar, a Lei Complementar número 116 de 2003. Esta lei complementar possui uma relação de todos os serviços que estão sujeitos ao ISS. Se uma empresa pretende prestar serviços de jardinagem, por exemplo, e não sabe se precisa pagar o ISS sobre esse serviço, pode consultar essa lei complementar e verificar na relação se o serviço de jardinagem está ali previsto. Mas adiantamos que está, conforme cópia do texto da lei que indicamos aqui. Assim, nós podemos aprender que um serviço, para ser objeto de cobrança, ou seja, da tributação pelo ISS, deve estar previsto na lei. Basicamente, o prestador do serviço deverá aplicar uma alíquota, ou seja, um percentual sobre o valor do serviço, e então pagar este valor para a prefeitura de seu município. E aí, outro ponto muito importante. Quem administra, fiscaliza e recolhe o ISS são justamente os municípios. Assim, uma empresa, por regra geral, não poderá tratar de um assunto relacionado ao ISS com a Receita Estadual, por exemplo, ou mesmo Receita Federal, pois estes órgãos cuidam de outros impostos, impostos estaduais e federais, respectivamente. Como é um imposto de responsabilidade municipal, algumas regras podem variar de município para município, como é o caso, por exemplo, da própria alíquota do ISS. Pela Lei Complementar número 116 de 2003, as alíquotas relativas ao ISS variam de 2% a 5%. Isso quer dizer que um serviço de jardinagem pode ter uma alíquota de 3% em um município e 5% para o mesmo serviço, mas em outro município. Significa dizer que as empresas que estão localizadas no município que cobra 2% de ISS pagam menos imposto? Sim, mas os municípios podem fazer isso. Por isso que muitas empresas preferem se instalar em um determinado município e não em outro. O ISS é um imposto apurado mensalmente. Mas como assim? Quer dizer que um prestador de serviço, sujeito ao ISS, deve verificar os valores relativos a todos os serviços prestados em um determinado mês, desde o dia 1º até o último dia, e calcular o imposto devido sobre cada um dos serviços prestados. Este imposto normalmente é recolhido no mês seguinte. Muitos municípios colocam o dia 20 como prazo para recolhimento, mas esta data pode variar de município para município. A título de exemplo de cálculo, podemos citar um prestador de serviço que trabalha com manutenção de veículos e que, depois de feito o conserto de um automóvel, resolva cobrar o valor de R$ 1.000 pelo conserto. Este prestador deve verificar na legislação do ISS de seu município qual é a alíquota para o serviço em questão. Se for de 5%, basta aplicar este percentual sobre a base de cálculo do imposto, que neste caso será o preço do serviço prestado. Assim, o valor do ISS a pagar para o município será de R$ 50, referente a este serviço. Por fim, é bom saber que, ainda que haja uma legislação federal a respeito do ISS, Lei Complementar 116 de 2003, cada município possui também a sua própria legislação, o que inclusive respeita as orientações contidas na Lei Complementar 116 de 2003. Significa que as empresas que são contribuintes do ISS devem observar atentamente não apenas a legislação federal, mas também as leis sobre o ISS de seus municípios.